você tem uma demanda por mão de obra, mas é demanda de mão de obra qualificada. Não é mão de obra só pessoas, porque existe um monte de gente que está desempregado. Mas uma mão de obra cada vez mais qualificada. Cada vez as empresas, né, elas procuram um profissional que saiba mais os detalhes. Vou dar um exemplo. Se a gente passar aqui para o esporte. Então, antigamente, a gente tinha aquela coisa do ex-jogador ser o treinador. Seja de basquete, de futebol, de voleibol, de tênis e tal. Com o aumento de informações, de tecnologias, de uma série de coisas, os profissionais tiveram que ser mais especializados. Então, simplesmente um treinador que era só um ex-jogador, um treinador que só porque ele jogou não servia mais. Claro que você ser um ex-atleta, você tem algumas vantagens, né? Porque você vivenciou a dinâmica da modalidade, vivenciou o que é a competição. Então não é problema o ex-atleta. O problema é que o esporte hoje, ele exige muitas coisas, né? Com relação ao treinamento, a gestão de pessoas, a liderança, a organização, o planejamento. Então não é só o conhecimento, a habilidade daquela modalidade. Então, um ex-atleta que executa muito bem as habilidades da modalidade não é o suficiente para ele ser um bom treinador ou um bom gestor. Ele tem que adquirir outros conhecimentos, ele tem que agregar mais valores àquela sua área. Então, a demanda hoje é cada vez mais do profissional ser especializado. Então, um profissional para ser um treinador, um gestor esportivo, um preparador físico, ele precisa ter muito mais do que o conhecimento técnico da modalidade. Então, ou ele vai precisar da faculdade, da graduação, ele vai precisar ter cursos, ele vai precisar conhecer de gestão de pessoas, ele vai precisar aprimorar as habilidades dele de liderança. Então, ele precisa, de um modo geral, agregar o máximo possível de conhecimento de diferentes áreas para que o trabalho dele, né, a função que ele exerce, seja melhor desenvolvida. Então, não é simplesmente só você chegar e falar, eu conheço um pouco da modalidade, vou ser um treinador. Não, é muito mais do que isso. Porque tem, como eu já falei aqui, um relacionamento humano envolvido. Então, conhecer a modalidade é fundamental, mas não adianta nada você conhecer a modalidade se você não tiver esse bom relacionamento, né, para gerir as pessoas. Então, você precisa ser cada vez mais qualificado naquilo ou naquela função que você vai exercer.